9 de Mateus. Mateus 9, capítulo 9, versículo 9. Hoje eu quero falar com vocês hoje uma palavra que Deus colocou na nossa mente. O chamado de Deus. O chamado de Deus para cada um de nós. Porque ninguém está na casa de Deus se ele não tiver chamado essa pessoa, escolhido. Tem uns que se faz escolhido, outros desprezam o chamado e despreza também a escolha que Deus fez por ela, porque muitas vezes a pessoa quer procurar condições nela, ela quer procurar méritos, ela quer procurar nela por quê? Quer saber o porquê que Deus já está no futuro. Então, porque a gente é terreno e terrestre, se apega às coisas da terra, a gente não consegue ver as coisas lá do alto, que é o plano de Deus. Você pode ver que o homem, normalmente, ele olha daqui, ó, para baixo. Ele nunca olha daqui para cima. Por isso que ele anda assim, olhando sempre para a terra, porque ele é terreno. E Deus, ele manda a gente olhar para o céu e buscar as coisas lá do alto. Mas por sermos pessoas terrenas, a gente fica apegado às coisas terrenas, querendo explicação. Tem coisas de Deus, queridos, que não tem explicação. Ele faz e pronto, e acabou. Uma mensagem que eu acho muito interessante, quando ele diz que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Ele não diz que tem misericórdia de quem merece misericórdia. Ele diz que teria misericórdia de quem ele quiser. Ele é Deus, ele é o dono da misericórdia. Ele tem de quem ele quiser. Talvez aos nossos olhos, aos olhos do homem, essa pessoa não merece misericórdia. Mas e os olhos de Deus? A gente não sabe. Então, não podemos ficar questionando o porquê de Deus. Simplesmente ouvir a palavra ou ler a palavra e obedecer a Deus com sim, senhor. Sim, senhor. Porque ele jamais você vai perder com Deus. E aqui Mateus ele fala exatamente isso. Olha que interessante isso aqui. Mateus 9:9, nós estamos lendo. Diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu. Olha só. Olha que coisa fabulosa. É uma coisa tão grande e a gente não consegue ver a dimensão do poder e da misericórdia de Deus. Mateus era um homem odiado por todos os judeus. Odiado porque ele cobrava impostos dos judeus e levava para Roma. Mas era o trabalho dele. Era o trabalho dele. Ele não estava fazendo nada de errado. O que ele fazia de errado era porque ele pedia mais.
Se os romanos pediam para tirar 1% do salário dos judeus, ele tirava 2%. Esse era o erro, mas o que ele estava fazendo para os judeus era uma coisa honesta. Tanto é que Deus viu o coração dele, porque Deus vê, querido, Deus vê a nossa alma. E quando Deus nos chama, quando Deus te chama, não tem como você dizer não. Não tem como. O chamado de Deus, porque eu até creio, isso aí é crença minha, eu até creio que quando ele chama uma pessoa, ele chama ela pelo nome dela. Pelo nome dela. Pelo nome novo. Ela já recebe ali um nome novo dado por Deus. Porque não tem como a gente dizer não. A gente não consegue. Eu já tentei, mas eu não consigo dizer não para as coisas de Deus. Eu estou sempre voltado a fazer a vontade de Deus. É claro que a gente é cheio de falha, mas eu não sei se você já teve essa experiência de Deus falar com você, usando um servo dele. Ele falou com você, fulano, faz isso, ou eu quero isso, eu quero assim. Eu não sei se você já teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não é aquele negócio estrondoso que assusta. Não. Ela é sutil, mas é profunda. Ela consegue separar, segundo está escrito, a alma, a medula da célula, ela separa. A Bíblia classifica a palavra de Deus como uma espada de 2 gumes, que separa a alma do corpo, a alma das demais coisas. É algo muito forte. E se você ainda não teve essa experiência de ouvir claramente a voz de Deus, você tem que buscar isso, querido. Porque enquanto isso não acontecer com você, você vai estar crendo em homens. Você vai estar crendo em homens, porque você não teve uma intimidade com Deus. Você está ouvindo voz de homem, você está obedecendo o homem, porque a sua alma ainda não ouviu a voz de Deus. A sua alma ainda não teve o chamado de Deus para ela. E eu vejo, infelizmente, na obra, muitos fazendo a obra para o homem. Claro que nós somos obedientes ao homem que está com autoridade sobre nós, mas nós não podemos fazer nada para aquele homem. Nós temos que fazer o que fazemos para Deus. Somente para Deus. Mas para mim fazer para Deus, eu tenho que ter ouvido ele me pedir, me chamar. E ele chama. Você que já teve essa experiência, você sabe do que eu estou falando. Você que não teve, talvez você ainda não está entendendo. Mas você que já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, foi uma coisa totalmente ao contrário do que você pensava, ao contrário do que você queria. Ele contrariou muitos para você ouvir aquela voz. É contra o seu eu, é contra a sua vontade, é algo assim muito íntimo, é muito forte. Você precisa ouvir. Mateus ouviu. Nunca tinha visto ele, nem ele nunca tinha visto Mateus, fisicamente. Ele passou e parou, falou, Mateus, olha só as palavras.
Passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E ele disse: segue-me. Só isso. Segue. Não falou para onde ia, não falou o que ia fazer. Ele não tinha a menor noção do que ele ia fazer. Ele largou um trabalho que lhe dava bons lucros, lhe dava uma estabilidade. Ele largou tudo, levantou dali e seguiu. A voz de Deus, ela é assim. A gente segue ele cegamente, sem saber o amanhã, depois. E você, o Caleb, você tem que buscar isso. Isso você não vai receber numa mensagem. Isso é uma intimidade. É você e Deus. De repente, você andando na rua, Deus fala com você, olha, faz isso. Você fala, não, mas fazer isso aí não está certo. Eu não concordo. Mas ele fala, mas é isso que eu quero. É algo assim muito, muito, muito íntimo, muito pessoal. E você tem que ouvir essa voz. O dia que você ouvir essa voz, Caleb, a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai morar no mesmo lugar, na mesma casa, com a mesma família, ter os mesmos amigos, mas nunca mais você vai ser o mesmo. E pessoas da sua família, da sua casa, do seu convívio, vai dizer para você, você está diferente. Eu não sei o que aconteceu com você, mas você está diferente. E você, meus queridos, precisa buscar isso. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. Você vê que raramente Jesus estava no meio daqueles fariseus, os religiosos do tempo, da época. Porque aquelas pessoas, elas tinham um dogma, elas tinham já uma doutrina dos pais, como até hoje tem. Até hoje tem. A religião, ela veio para colocar peso em cima das almas. Ela não veio para salvar. Ela veio para colocar peso. Peso ao ponto do outro olhar e falar, eu é que não vou seguir isso aí. Para ser assim, não vou não. Em vez de trazer, atrair as pessoas, afasta as pessoas. Ou muitos seguem a tradição por causa dos pais. Meu pai foi, minha mãe foi, meus irmãos são, eu também sou. Então, ela vai no embalo. Mas quando ela ouve a voz de Deus, para tudo. Espera aí. Para tudo. E ela toma uma nova direção. E Jesus sentava exatamente com essas pessoas, que para os religiosos eram pessoas desqualificadas, pessoas que não tinham doutrinas. E aqui está escrito. E os fariseus, que eram os homens que escreviam, fariseu era os homens que conhecia toda a Bíblia, o Alcorão, o Velho Testamento. Eles conheciam tudo, palavra por palavra. Por quê? Porque eles escreviam a Bíblia à mão. E quando você escreve uma coisa muitas vezes, você decora. Eles tinham a Bíblia toda decorada na cabeça, mas não praticavam o que estava escrito, porque eles não tinham entendimento. E Deus só dá entendimento para quem Ele chama. Você vê que tem pessoas dentro da igreja e que
lê a Bíblia, mas não entende absolutamente nada do que está lendo. Deus não fala com ela. Era aqueles fariseus. Eles conheciam a Bíblia, mas Deus não falava com eles. E nem Jesus. Por quê? Eles já sabiam de tudo. Você já foi conversar com aquela pessoa, orientar que ela fala, eu já fiz isso. Eu já fiz isso também. Já fiz. Tudo que você traz para ela, ela já conhece ou já fez. É um fariseu. Aí você olha para a vida dela, toda destruída. Por quê? Porque ela não fez aquilo que ela disse que fez. Ela fez do jeito dela e não do jeito de Deus. Uma ocasião, eu numa igreja, uma senhora recém-chegada na igreja, ela viu a gente ensinar a pessoa a devolver os dízimos. E ela era uma pessoa de posses, e ela estava perdendo os bens dela. Aí veio conversar conosco, nós orientamos ela a ser fiel no dízimo, devolver o dízimo a Deus. E ela começou a devolver o dízimo, e Deus começou a abençoar ela, porque Deus é fiel, pessoa sendo convertida ou não. Só que chegou um tempo, o que ela fez? Depois ela me contou, estou contando para você porque ela me passou. O dízimo dela era um valor até considerado, 10%, mas para o homem, para ela, era um valor grande. Porque o dízimo é 10%, independente se for 1.000, se for 500, se for 100 mil, 50 mil, um centavo, R$10 é 10%. Ela pegou o dízimo dela e dividiu em 4. Todo domingo ela trazia um dízimo. Todo domingo ela tinha um dízimo. Só que ela pegou o dízimo, dividiu em 4 para todo domingo ela ter um envelope para dar. Aí, como ela também ia nas quarta-feiras, ela começou a dar dízimo também de quarta-feira. Então, ela dividiu o dízimo em 8 pedaços, colocava em 8 envelopes para entregar para o pastor. Ela estava agradando a Deus? Não. Ela estava tentando agradar o pastor, que nem estava prestando atenção naquilo, porque eu nunca reparei para aquilo. Aí a vida dela virou de ponta cabeça, porque ela estava tentando enganar ela mesma, porque Deus não engana. Aí ela veio conversar conosco e falou, pastor, minha situação está muito difícil, está assim, 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 meu marido, e veio, aí vem todos os problemas, né? Porque vem tudo. Ela falou, eu dou meu dízimo direitinho, todo domingo. O pastor falou, mas vem cá, você recebe toda semana? Ela, não, pastor, eu recebo uma vez por mês. E como é que você dá o dízimo toda semana? Aí foi que ela me contou, que ela dividiu o dízimo 4 vezes, depois passou a dividir em 8 vezes. Enganando a quem, gente? A ela mesma. Você não é obrigado a fazer isso, não. Nem dar o dízimo você é obrigado. Porque Deus deixou livre, você é livre. Você obedece se você quiser, mas não sirva ao homem. Não queira agradar ao homem, porque o homem não pode dar o que você precisa. O homem precisa, o pastor precisa tanto quanto você, ou até mais. E eu tenho que fazer a minha parte. E os fariseus aqui em Mateus 9, agora vamos para Mateus 9:11. E os fariseus, vendo isso, disseram, seus discípulos comem. Seus discípulos, por quê? Perguntaram aos discípulos de Jesus, né? Por quê que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por que ele se mistura com essas pessoas? Em vez de ele ir lá para a igreja, ficar lá com a gente, né? Ficar com aqueles que têm a religião, que têm o conhecimento da Bíblia,
ele fica com esses que não querem nada, que não têm conhecimento nenhum. Jesus, ouvindo, que Jesus, ele veio em forma de homem, mas ele tinha o poder de Deus de ouvir os pensamentos, conhecer os pensamentos. Ele conhecia o coração das pessoas. E disse aqui, no versículo 12, Jesus, porém, ouvindo-lhes, disse, não necessita de médicos, o são. Não necessita de médicos, o são, mas sim os doentes. Então você vê que do que é adiantar ele ficar no meio dos fariseus, se os fariseus já tinham conhecimento da palavra. Mas os publicanos, eles não tinham. Os publicanos e os pecadores, eles não tinham. Porque o fariseu, ele julgava que ele não tinha pecado. Você não já viu aquele crente que fala assim, eu não sou igual a você? Ou aquele que diz que só a igreja dele salva. Todas as outras igrejas não podem salvar. Eu creio diferente, tá? Eu creio que até na religião católica tem muita gente que vai se salvar. E eu acredito nisso. Porque a palavra de Deus é pregada lá. Só que eles ensinam pessoas a adorar a imagem. Mas tem pessoas que, mesmo o padre ensinando, ele não tem imagem em casa e não adora. Porque ele sabe, ele lê a Bíblia, ele é sábio, ele tem conhecimento, tem sabedoria. E ele não segue essa parte que agrada ao diabo. Voltando aqui para o nosso estudo. Aí Jesus falou para eles assim, ó, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar os justos. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Isso é muito bacana, gente, você ouvir a voz de Deus. E se você não teve ainda essa experiência, não se acomode, não. Porque põe uma coisa em sua cabeça, você foi chamado. Deus quer algo com você. Ele quer uma experiência com você. Ele quer que você more com ele eternamente. Mas você tem que se dispor e querer também. Não fique acomodado pelo tempo que você tem na igreja. Porque tempo de igreja não te dá direito à salvação. Não dá direito à salvação. Na verdade, o tempo que nós temos na igreja é agora. 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 Amanhã, quando nós estivermos, quando formos dormir, agora. Nós vivemos com Deus o agora. O que já foi, foi. Acabou, acabou. Já não conta mais. É o agora. Nos preparando para o daqui a pouco. Agora. Não existe tempo de casa na igreja. Ah, eu sou antigo de casa. Não existe isso. É agora. Com Deus é agora. Ó, Deus é comigo agora. Ó, Deus te ama agora. Ó, agora que eu amo a Deus. Ah, já há muitos anos que eu ando com Deus. É história. Agora. O que importa para Deus é o agora. Como quando a pessoa ela é cheia de pecado, cheia de falha, cheia de erro, o que conta para Deus é só aquele momento. Então, não se esqueça disso. Agora, você tem que ser com Deus agora. Então, não se conforme ou se console
ou se acomode com o que você tem, porque ele diz que até o que tem, aquilo que pensa que tem, até o que tem lhe será tirado. Então, vamos buscar mais comunhão, vamos buscar ouvir a voz de Deus. Amém? Graças a Deus. Lemos hoje Mateus 9:9 em diante. Isso é muito bacana. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós não estamos aqui à toa. Não. E nem de vontade própria. O Senhor quem nos chamou. O Senhor quem nos trouxe aqui nessa noite. Então eu te peço não só por esses aqui, mas por aqueles que não conseguiram vir. Meu Deus, aqueles que o Senhor não chamou, fale com eles. Chame ele, meu Pai, para que ele consiga ouvir a tua voz. Ah, meu Jesus. Abençoa todos, todos, aqueles que chamam e clamam pelo seu nome. Responda, meu Pai, porque está escrito que tudo, o que nós pedíssemos em seu nome, crendo, o Senhor o faria. Então, ó Deus, tudo é tudo. Abençoa essa pessoa. Abençoa o Grupo Caleb. Abençoa o propósito que vamos ter nesse sábado, Senhor. Dê direção, ilumina a nossa mente. Coloque pessoas no nosso caminho que, de fato, precisa e querem ouvir a tua voz, receber o chamado do Senhor. O Senhor sabe quem está pronto. Quem está pronto? É como a fruta numa árvore. Ela não pode ser colhida fora do tempo, senão ela apodrece. Ela tem que ser colhida na hora. Então, traga a nós esses que já estão prontos para te receber, meu Pai, neste sábado, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém.